Não temas e não te desanimes, porque o Senhor teu Deus estará contigo, não te deixará nem te abandonará. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículos do 1 ao 5, versículo 10 e versículos do 12 ao 14. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra nessa terça-feira nos faz contemplar e nos convida a uma profunda reflexão sobre a natureza da companhia divina em nossa jornada de fé. As leituras nos apresentam uma promessa que atravessa toda a história de salvação. Deus caminha conosco e, mais ainda, caminha à nossa frente, preparando o caminho e adaptando o seu passo ao ritmo dos mais pequenos. O texto do livro do Deuteronômio nos oferece as palavras finais de Moisés, aquele que conduziu o povo de Israel através do deserto por 40 anos, quase 40 anos. Nessas palavras, nós encontramos uma promessa que ressoa através dos séculos. Porque o Senhor teu Deus é aquele que caminha diante de ti. O verbo halak, que significa no hebraico andar ou caminhar, expressa não apenas movimento físico, mas uma presença ativa e dinâmica de Deus na história do seu povo. Quando Moisés proclama para que o Senhor teu Deus ande contigo, não te deixe nem te abandone, Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, utiliza-se as expressões não te deixará e não te abandonará. Essas palavras carregam a força de um compromisso inquebrantável, uma aliança selada pela fidelidade divina que jamais falha. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, esta promessa encontra seu cumprimento pleno nas palavras de Jesus no Evangelho de São Mateus. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus capítulo 28, versículo 20. O verbo grego eimi, eu sou, expressa não uma presença temporária, mas a permanência eterna do Emanuel, o Deus conosco. Eis que estou todos os dias até o fim do mundo. No Evangelho deste dia, Jesus nos ensina sobre a grandeza da pequenez. A palavra grega mikros, traduzida por pequeno, não se refere apenas à idade cronológica, mas uma atitude interior de humildade, dependência e confiança. O Senhor nos convida a nos tornarmos como paidion, crianças pequenas, que naturalmente confiam e se abandonam aos cuidados paternos. Santo Ambrósio, em seu comentário ao Salmo 118, ele nos oferece uma meditação tocante sobre essa realidade. Ele vai dizer: vem, sem ser chamado, sem que se anuncie, agora é você que eu espero. Não tome o chicote, tome o amor. Venha com a doçura do seu espírito. Não hesite em deixar suas 99 ovelhas nas montanhas, sobre os topos onde as colocastes. Os lobos não têm acesso. Ele compreende que Deus não apenas nos acompanha, mas nos busca ativamente com ternura e misericórdia. É o que São João Crisóstomo, refletindo sobre a parábola da ovelha perdida, nos ensina dizendo: vede como ele não disse, se uma ovelha se perder, mas se uma ovelha se desviar, mostrando que o erro surge de nossa negligência. Pois a ovelha não se perde por natureza, mas por desviar-se. O pastor divino conhece nossa fragilidade e se adapta seu cuidado às nossas necessidades. Meus irmãos e minhas irmãs, a tradição patrística nos ensina, através de vários escritos, que Deus, condescendente até nós, para que possamos ascender até Ele, Ele desce
para que possamos ir. Esse abaixar-se de Deus manifesta um modo sublime na sua pedagogia divina, descrita nas leituras de hoje. A Santa Igreja, no seu magistério, na Dei Verbum, a Constituição Dogmática, nos recorda que Deus, falando aos homens como amigos, conversa com eles para convidá-los e admiti-los à comunhão consigo. Essa comunhão não é estática, mas é dinâmica, é um caminhar junto onde Deus se faz companheiro de jornada. Não é um Deus mudo, é um Deus que caminha, é um Deus que fala. Como observam os rabinos da tradição judaica, que nas Escrituras tem o apelo não temas e aparece 365 vezes, uma para cada dia do ano. E essa repetição não é casual, mas pedagógica. Deus conhece nossa tendência ao temor e a nossa desconfiança, e por isso renova diariamente sua promessa de fidelidade: não temas. A experiência dos santos ao longo da história cristã nos mostra exemplos luminosos dessa confiança radical na providência divina. Os santos são aqueles que abraçaram a pequenez evangélica, aqueles que descobriram ser pequeno diante de Deus e descobriram nessa pequenez a verdadeira grandeza, porque permite que a graça divina opere plenamente em suas vidas. O termo hebraico tsair, que pode significar tanto pequeno quanto jovem, aparece frequentemente nas Escrituras para designar aqueles que Deus escolhe para grandes missões. Davi era o menor entre os seus irmãos, Jeremias se considerava jovem demais e Maria se proclamou a serva do Senhor. A pequenez se torna, assim, o lugar privilegiado da ação divina. Meus irmãos e minhas irmãs, a humildade é o fundamento de toda perfeição espiritual. Essa virtude nos permite reconhecer nossa dependência radical de Deus e nos abre à ação da graça divina. A promessa de que Deus caminha não apenas conosco, mas diante de nós, revela uma dimensão profunda da providência divina. Deus não nos abandona aos nossos próprios recursos, mas Ele prepara o caminho, Ele remove os obstáculos e nos guia como o pastor que conduz o seu rebanho. Essa verdade encontra sua expressão máxima na encarnação, onde Deus assume a nossa natureza humana para caminhar literalmente ao nosso lado. Essa paciência divina se manifesta precisamente no fato de que Deus adapta seu passo ao nosso, esperando nossa conversão e o nosso crescimento na fé. A imagem do pastor que busca a ovelha perdida, presente no evangelho de hoje, revela o coração misericordioso do Pai. O verbo grego planao, que significa desviar-se ou perder-se, sugere não uma condenação, mas um estado de necessidade que desperta a compaixão divina. Deus não nos busca para nos castigar, mas para nos restaurar a comunhão com Ele. Meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra de Deus nos convida hoje a uma dupla conversão. Primeiro, a humildade de nos reconhecermos pequenos, necessitados da graça divina, abandonando toda pretensão de autonomia espiritual. Segundo, a confiança radical na promessa divina de que nunca seremos abandonados, mesmo quando nossa fé parecer vacilante ou quando nos sintamos perdidos nos desertos da vida. Então, é no reconhecimento de nossa fragilidade que nós experimentamos a força de Deus, é na aceitação de nossa condição de pequenos que nós descobrimos a grandeza do amor paterno de Deus. Que essa Eucaristia nos fortaleça na certeza de que Deus caminha conosco diante de nós. Que nós possamos abraçar a pequenez evangélica como caminho de santidade e que jamais duvidemos dessa verdade. Uma verdade fundamental. Aos olhos de Deus, nenhum dos pequenos pode se perder, porque seu amor nos precede, nos acompanha e nos conduz à vida eterna. Não temas e não te desanimes, porque o Senhor teu Deus estará contigo
não te deixará nem te abandonará. Esta promessa ressoa ainda hoje em nossos corações. Por isso, não tenha medo e não desanime. Uma abençoada terça-feira para você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.